fazer essas edições de É porque vídeo. chegou uma crente aqui, aí Esse é o problema de tomou ser aqui pastor um... e querer ser famoso, né, cara? Já viu, rapaz, tu já viu. Situação difícil, O né? cara quer ser, o cara quer Gente, ser desculpa aí o influencer, atraso aí, gente. É porque youtuber e etc. E quer ser pastor, tá certo, ovelha acontece. cega, rapaz, aí a gente tem que atender, né? Tranquilo. Ok? Vamos orar, Toca? Vamos lá. Orar. Senhor Deus, obrigado, ó Deus, pela tua graça, teu amor, a tua bondade, ó Deus, sobre nós, ó Pai. Queremos, ó Deus, em tua graça, ó Deus, te pedir, ó Deus, sabedoria, ó Deus, para o que nós vamos conversar nesta noite, ó Deus. Dá graça, ó Deus, ao pastor Toca Chica, Deus, naquilo que ele vai colocar para nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a louvar o teu nome através desta breve live, Senhor. Que o Senhor Amém. possa nos dar sabedoria, ó Deus, e alcançar, ó Deus, aqueles que nós desejamos alcançar nesta noite, Senhor. Levar informação do teu evangelho, ó Deus, e da fé reformada, Senhor. Abençoe o teu servo, essa oração que nós fazemos em Jesus Cristo. Amém. 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 Ok, gente. Antes de a gente começar, eu queria primeiro agradecer ao reverendo Toca Chique pela oportunidade, né, de falar um pouco sobre a obra que ele está lançando, né? Aliás, já lançou, né, Toca? Tá Já. aqui a obra na minha mão, aqui. Aqui, ó. Obra muito boa. A capa Obrigado. bonita, viu, Toca? Capa bonita. A capa ficou muito bonita, bem desenhada, uma obra muito, muito tranquila. Uma outra informação que o pessoal precisa saber é que eu e o Toca nós nos conhecemos virtualmente, né, Toca? Só. Virtualmente. Só. Só virtualmente. Vai ter Eu conheço o Toca oportunidade desde ainda. 2009. Falta oportunidade. Eu conheço o Toca desde 2009, então Deus tem sido gracioso com a gente já, nos nossos bate-papos, no grupo do WhatsApp e mensagens por e-mail. Toca, essa obra, a série Teologia Pastoral João Calvino, ela é uma obra muito boa, mas o que é que deu na telha da tua cabeça de falar, escrever sobre esse assunto? O que levou você a falar sobre esse tema? Então, originalmente a ideia de fazer o livro era de fazer um manual de Calvino, né? Alguma coisa nesse sentido, a partir de documentos, e aí, na verdade, escrever introduções históricas desses documentos. Quando eu comecei a mexer esse negócio, isso há uns 8 anos atrás, né? De forma direcionada, 8 anos atrás, de forma direcionada, começaram então a nascer, começou a nascer o livro, né? Então era um livro na época. Só que quando eu comecei a trabalhar e juntar os documentos, a escrever, a pesquisar, acrescentar notas, eu percebi que o livro, inicialmente, o projeto inicial, ele ia ficar na casa de umas 900 páginas. Eu pensei, rapaz, esse negócio vai ficar exagerado, vai ficar muito grande. E aí eu sei que vai ficar caro a publicação, caro a venda, eu vou acabar aqui espantando muita gente e limitando o interesse dos leitores, né? Embora é Calvino, Sim, né? O pessoal gosta de ler Calvino, e tem muita curiosidade sobre Calvino, mas eu falei assim, rapaz, eu vou dividir. Aí, no primeiro momento, dividi o livro em dois. Depois, pesquisa mais um pouco, traduz mais um pouco, escreve mais um pouco, vou dividir o livro em 3. Aí, traduz mais um pouco, escreve mais um pouco, eu vou dividir esse livro em 4. E aí, quando eu falei assim, agora tá no ponto, vou publicar o primeiro livro, né? E aí, na véspera de publicar o primeiro livro, eu falei assim, você quer saber? Eu vou dividir em 5. E acabou virando 5 livros, né? Então, sim, porque, embora um livro que vai sair, né, que é o Adorando com o Rebanho de Deus, ele, na verdade, era para sair junto com o Pastoreando, né? Porque sim, seriam documentos de ordem com documentos litúrgicos, né? litúrgicos. Aí eu falei assim, Sim, rapaz, quando eu comecei a pesquisar a questão de culto, liturgia, princípio regulador em Calvino, o desenvolvimento do pensamento de Calvino sobre culto, a influência de Estrasburgo, a influência de Farel, né? A influência da psalmodia no pensamento de Calvino, o conceito dele de ceia,
não no aspecto só meramente teológico, mas no aspecto litúrgico, de culto, a prática pastoral, né? E aí eu falei, rapaz, é muita coisa, não dá para eu publicar num livro só, melhor, juntando um livro de documento de ordem e liturgia. Isso aí ia ficar na casa de pelo menos umas 600 páginas, isso inicialmente. Aí eu falei assim, o primeiro livro sair com 600 páginas, já vai sair um livro talvez não tão acessível, o valor, né? E eu peguei e falei, você quer saber? Eu vou dividir esse negócio. Aí foi quando surgiu o quinto livro, que agora tornou-se o quinto, né? O Adorando com o Rebanho de Deus. Bom, então assim, para quem está ouvindo aí, sabendo dessas curiosidades, né? Então, estes livros, esse projeto de 5 livros, na verdade, não foi um negócio que eu sentei assim, falei, vou fazer 5 livros e cada livro eu vou tratar um tema. Não foi uma coisa planejada, né, Toca? Não, foi uma coisa que você viu a necessidade de fazer assim. Na verdade foi assim, vou lendo, vou pesquisando e, cara, vai ficar muito grande, vou desdobrar. Aí, mais um pouco, vou lendo, ainda tá grande, vou desdobrar. Então, assim, o desdobramento temático, porque, assim, o desdobramento, obviamente, não é arbitrário, não é assim, eu vou colocar uma quantidade de documento nesse, uma quantidade nesse, na verdade, não é assim. A questão é, eu precisei tematicamente organizar os livros, né? Então, tanto é que, por exemplo, neste primeiro, que é o Pastoreando, são livros de documentos de ordem. Então, são documentos que fazem parte do programa de reforma de Calvino, em que ele faz uma intersecção, né? uma inter-relação entre documento jurídico, documento pastoral, documentos de definição de ordem, né? E a estrutura da igreja, o programa de reforma, ou seja, como que a reforma deveria ser efetivada. E isso numa relação de igreja e Estado. Então, ele dependia do Estado, do pequeno conselho, né, do Petit Concile da Igreja de Genebra, para aprovar. E aí, aprovando, esse documento não era só de efeito eclesiástico, ele também tinha efeito civil, né? Então, as decisões, as definições teriam implicações civis. De modo que a desobediência desses documentos não caberia apenas disciplina eclesiástica, caberia prisão. Sim. Eu estava lendo, inclusive, isso. Eu estava lendo, inclusive, isso nesse material que você trabalha. Gente, o trabalho do Toca é o seguinte. O trabalho do Toca tem... A primeira parte tem a questão introdutória. Né, ele levanta o contexto histórico, apresenta o problema para ambientar o leitor, para preparar ele para a leitura do documento. Depois vem a tradução do documento e as notas de rodapé, que são riquíssimas, trazendo informações sobre isso. Uma coisa que me chamou a atenção foi exatamente esses aspectos que você como eu vou chamar aqui, da aplicação da doutrina eclesiológica de Calvino à esfera civil. Sim. Né? E isso me chamou muito a atenção, a maneira como ele trabalha isso, como ele desenvolve isso com muita clareza. É interessante notar, por exemplo, no primeiro documento que você menciona aqui, quando ele elabora o primeiro documento é rejeitado. Né? E assim, é uma coisa assim, você vê o documento, você começa a olhar e a maneira como Calvino pensa uma mente bíblica para questões de necessidade da época. Acho que aquilo é muito interessante. Então, uma outra coisa documentos, é interessante, em todos os documentos, eu falei para você, mas por que você, num livro de documento de ordem, que tem um teor, uma característica jurídica, né? Você escolheu o título Pastoreando, né? Talvez não seria interessante o título Legalizando o Rebanho de Deus, né? Ou Jurisdicionando o Rebanho de Deus. Eu falei assim, não, mas aí está o detalhe. Uma das coisas que a gente percebe em Calvino primeiro, isso que você já notou, você já pontuou, ele tem uma profunda preocupação bíblica. Então, a premissa dele como jurista não é humanista, meramente humanismo secular. Não é um humanismo indiferente ao cristianismo.
não é humanismo centrado no direito romano, né? Mas sim, sim. ou no direito medieval, mas é um humanismo bíblico, né? Então, é um humanismo cristão. Então, a preocupação dele com o ser humano é de um pastor, isso aqui é interessante, é de um pastor que pensa bíblica e teologicamente, que pensa juridicamente o bem-estar do cidadão, porque ele, como pastor, preocupa-se com o cuidado. Então, ele é um cuidador. Então, o bem-estar dele não é apenas porque ele é um filantropo, não é porque ele é apenas Sim, alguém preocupado com o bem-estar social, né? Não, é claro que isso tem implicação, mas é um pastor pensando juridicamente como um jurista, como alguém que propõe legislação, como alguém que, de fato, ele está preocupado. E o background, o contexto teórico dele é Bíblia, é teologia. Ele sim, interage, sim. obviamente, com pensadores. Então, quem conhece um pouco de história do direito, vai falar assim, poxa, Calvino aqui está interagindo com escola A, com escola tal, com manual de direito medieval tal. Inclusive, eu Exato. cito alguns manuais que possivelmente ele teve acesso por causa da Sim, formação dele, sim. né? É muito, muito bom, Toca. Agora, Toca, uma das coisas que eu percebi é a proximidade desses documentos com a obra magna de Calvino. Sim. Ok? Qual é a relação que levou você a olhar para essas obras? Você vê alguma relação entre essas obras com a obra magna de Calvino, que são as Institutas? Algum tempo atrás, eu produzi um material falando sobre o contexto histórico das Institutas. Né? Quem conhece meu canal, Explicando a Fé Reformada, tem um vídeo, uma videoaula, explicando esse contexto das Institutas quando ela é produzida. Mas eu lendo a obra de Calvino, eu sou um apaixonado por Calvino, e lendo a obra que você escreveu, eu notei que há muita relação Sim. entre o que Calvino escreve nas Institutas, principalmente no livro 4 das Institutas, né, que vai falar sobre o governo civil e eclesiástico, e essa relação eu achei muito interessante, eu queria que tu comentasse como foi que tu recebeu isso na tua pesquisa. Ok. Eu fiz questão de organizar os documentos, obviamente, de uma forma cronológica, né? Então, você tem o documento de 1537 então, assim, os três principais documentos, eixos, né, desse livro, embora tem outros documentos, né, que estão Sim, desenvolvendo, né, em algum aspecto, os documentos anteriores. Por exemplo, os documentos que vêm depois de 1541. Entre 1541 a 1561, você tem alguns documentos que eu traduzi e disponibilizei. Esses documentos eles são desdobramentos devido ao contexto e à necessidade. Mas, observe, três desses documentos, aí você tem, primeiro, a ordenança eclesiástica dele, que ele não bota esse nome, ele dá um nome mais amplo, mas é uma ordenança eclesiástica, a de 1537, né? Que ele chama ela artigos acerca da organização da Igreja do Culto de artigos Genebra. da Organização da Igreja do Culto de Genebra. Embora o título é esse, mas é uma ordenança eclesiástica, né? A natureza dela a proposta dela é. Então, essa é a primeira proposta dele, é o programa de reforma dele. Ali, obviamente, ladeado, né, fazendo ombro a ombro com Farel, com Antônio Fromet, com Pierre Viret, que eram os quatro, né? Então, assim, os três Sim, reformadores enviados por Berna estavam ali, né, numa aliança, num pacto político e religioso com a cidade de Genebra, com o pequeno conselho de Genebra. E aí Calvino chega, e a gente conhece, às vezes, a gente só ouve aquele relato, porque Calvino estava fugindo, né, da França, e aí ele ia passar para a região de Savoy, estava tendo guerra lá, então ele desceu um pouco mais para o sul, pernoitou em Genebra, Farel descobriu que ele estava lá com imprecações, né, ameaçou de modo a obrigar Calvino. sim, Bom, sim. isso é verdade, né? O grande detalhe é que nesse processo, quando Calvino fica, ele já tinha esse brinquedo pronto, né? As Sim, Institutas da religião cristã de 1536. Então, ele já tinha uma confissão de fé, um catecismo de 1536,
E tinha as Institutas de 1536, né? Então, esse Farel, ele, de alguma forma, ele teve conhecimento desse material teológico. Ele falou assim, cara, desculpa, o cara é por minha conta, né? A gente precisa desse cara aqui com a gente. A gente precisa de Calvino aqui. Então, assim, ele já percebeu que a mente teológica de Calvino seria uma grande contribuição para aquela pequeníssima equipe. Pequeníssima equipe, porque se você levar em conta, até 1533, né, quando o pequeno conselho decreta a reforma em Genebra, né, num pacto político e religioso com a cidade de Berna, a cidade de Genebra tinha cerca de 3.000 clérigos. Sim, Entre eu li isso. freiras, padres, né? Então, assim, e aí Eu li isso aqui. Eu vi isso aqui. Eu achei interessante essa informação. E aí é uma loucura. Agora você imagina, você tinha 3.000 pessoas que praticavam o confessionário com as pessoas, quer dizer, as pessoas, os cidadãos, Sim. Né, tinham 3.000 sacerdotes, né? Sacerdotes, né? Sacerdotes. Para poder fazer o confessionário, para poder rezar as missas. E aí, numa tacada só, numa decisão política, de 3.000, reduz para 3. Né? E detalhe, existiam vários locais de culto em Genebra e no território de Genebra. E da noite... E é interessante que desses... e que desses 13, só 10 ficaram ali na Berlinda, né? Sim. Quer dizer, os 3 não conseguiriam nunca fazer uma reforma. Nunca. Era um negócio assim, hercúleo, absurdo, impossível, Sim. inalcançável. E eles, então, conseguem convencer Calvino, que não estava no projeto, né? Nem de Berna, nem de Genebra. Então, Farel apresenta Calvino e fala assim, ó, a gente quer que contrate esse cara aqui para ele ser leitor de Bíblia. O que era o leitor de Bíblia, né? Seria um professor de Bíblia. Um professor de Bíblia. Simplesmente estaria ensinando Bíblia. Em tese, na prática, seria pregando. Ele é contratado, né? Sob a recomendação. Então, Léo Farel, ele tinha uma credibilidade muito grande. Então, assim, a indicação dele foi assim, não, então a gente vai contratar... Foi uma indicação fundamental, né? Decide, sob a recomendação do Maître Farel, a contratação do francês. Isso. Calvino, uma coisa interessante, viu, Toca? Na contratação dele. O pessoal não gostava dele, né? O pessoal não gostava dele e mencionava ele como o francês ou o professor de Bíblia. Isso. Né? Quem fala isso assim, estava saindo de uma relação muito animosa, né, com o bispo de Savoy, que era francês, né, cara? Então, os franceses estavam na lista da antipatia dos genebritas. Isso, né? Exato. Então, aí exato. Um cara que era francês, e é interessante notar, viu, Toca, que aquela obra, João Calvino era assim, né? Ela faz menção a esse fato de Calvino ser uma pessoa não muito querida na cidade nos primeiros... no momento em que ele foi contratado para ser o professor de Bíblia. Sim. E isso é interessante. Sim. Ok, mas aí, aí o que acontece? Então você tem as Institutas de 1576 que temos ela em português publicada pela editora Fiel. Tá? Então o pessoal fala assim, às vezes o pessoal me procura e fala assim, ô professor Everton, qual instituto eu compro? Eu compro a da editora Fiel, eu compro aquela edição vermelhinha da editora Cultura Cristã em 4 volumes, né? 4 volumes, que ela é separada cada livro, ou eu compro a edição 4 volumes, ou volume único, né? Da chamada edição clássica. E aí o pessoal fala assim, é a mesma coisa, por que eu compro? É só a tradução que muda? Não é. Vamos entender o negócio aqui. Não é. Nós temos a Instituta traduzida em português em 3 fases diferentes. Você tem ela na primeira fase dela, a fase germinal, inicial, quando Calvino, então, ele expõe, né,
como um teórico, ele ainda não exercia o pastorado, ele ainda não era um leitor de Bíblia, ele ainda não estava uma cartilha, comprometido com uma agenda de reforma. Então, assim... era uma cartilha da fé, né? Hã? Era uma cartilha da fé. Sim, ele estava Uma declarando o cartilha que da ele fé. cria, né? Assim, era uma proposta de Isso. teologia. Que, sim, né? Não era, inclusive, nem a principal proposta dele, porque a principal proposta acadêmica dele foi um fracasso, né? Que foi o comentário do livro lá de Sêneca. do Sêneca, De né? Sêneca. Então, assim, foi um caos, foi um fracasso editorial. Então ele investiu naquele negócio. Aí o que acontece? Esse livro aqui ele foi publicado, se não me falha a memória, em Basileia. E de início, não me falha a memória também, de forma anônima, né? Congelou aí, homem. Opa! Vamos aguardar um pouquinho aí. Acho que a sinal do reverendo João Ricardo aí deu uma travada. Homem de Deus. Ok, voltei. Deu uma travada aí no sinal. Agora porque fica jogando as propaganda aqui no celular, rapaz. Umas coisas tontas. Eu vi um negócio semana passada que eu me identifiquei. Tava assim, ó. Toda vez que aparece uma propaganda naquela música que eu estou ouvindo, eu tenho aversão ao produto oferecido. Então, o pessoal tem que ser um pouco mais inteligente na hora de fazer propaganda aí, viu, gente? Presta atenção. Pois é. Então, vamos lá. Então, Fala, assim, essa é a primeira edição. Bom, é interessante tê-la? Sim. É interessante você ler Calvino. Isso é uma leitura muito agradável, né? O conteúdo, a linguagem acessível, é uma tradução fiel, muito boa, e etc. Né? Mas, observe, Calvino, só para a gente estruturar historicamente, até para quem está nos ouvindo aqui, talvez não conheça esses detalhes. Calvino ele chega em 1536, em Genebra. Sim. Em 1538, ele é expulso, por volta lá de agosto, setembro de 1500, outubro de 1538, a data agora aqui não está muito clara na minha cabeça. Ele é expulso de Genebra, ele é expulso. De Genebra, ele vai para Nestal, depois ele vai para outra cidade, e aí ele é convidado para pastorear uma igreja de 500 pessoas franceses, né, de língua francesa, que estavam morando em Estrasburgo, refugiados em Estrasburgo. Essa turma, então, é pastoreada por Calvino, de 38, final de 1538, até janeiro, fevereiro de 1541, e fica lá. E ele, então, recebe o convite. Sim. E aí entra todo o processo de diplomacia entre o Conselho de Genebra, o Conselho de Estrasburgo, e a tentativa de persuadir Calvino a retornar, a voltar para Genebra. Pastorear Genebra. Bom, esse é um detalhe. Então, observe, resumindo, de 36 a 38. 36 a 38. Então, esse aqui era um livro de teologia que Calvino... Nesse período aí é escrito esse documento. Esse daqui. Mas... Isso. E ele escreve três catecismos, né? Ele escreve o Catecismo de 36, que era de uso pessoal, que ele não foi necessariamente escrito para Genebra, mas em 36 foi usado em Genebra. Ele depois revisa esse catecismo e publica o Catecismo de 1537. Ele revisa ele um pouco mais e publica ele em 1538. Mas em 1538, a terceira edição do Catecismo, ele não é muito usado. Por quê? Porque logo em seguida já é expulso com Farel de Genebra. Né? Então você tem 3 catecismos, um documento de ordem, né? Que é o artigos acerca da organização da igreja do culto de Genebra, e você tem a primeira edição das Institutas. Calvino ele nunca parou de revisar, escrever, de refletir, de fazer exegese, de entender, de responder as questões. E observe, Calvino fazia isso com a mente de um pastor, um teólogo, um jurista, mas ele era um pastor. Então, e aí as Institutas ele passa. Durante o período dele de exílio em Estrasburgo, ele publica o livro de comentário de Romanos,
ele faz revisão do catecismo, né? Dele de 1538, ele revisa e amplia um negócio assim, fantástico. O próximo livro que eu vou lançar, ele deve sair, se Deus abençoar, em agosto, será o Instruindo o Rebanho de Deus. O Instruindo o Rebanho de Deus será os catecismos, confissões e algumas declarações doutrinárias de concordância entre igrejas, cidades ou reformadores. Tá? Todos os documentos terão introdução, notas e etc. Mas o que é interessante é que, durante o exílio, lá em Estrasburgo, Calvino ele revisa, ele amplia as institutas, ele amplia o catecismo e ele amplia os artigos acerca da organização da igreja e do culto de Genebra. Os três principais documentos, o catecismo, os artigos e as institutas, eles são muito trabalhados. Calvino trabalha nesses documentos. E são interligados também, né, Toca? Eles são interligados também, né? Sim, os três documentos eles andam juntos. Eles não podem ser lidos ou estudados individualizados. Aí o que acontece? Quando ele, então, aí voltando àquele momento, ele recebe o convite de retornar a Genebra para voltar ao pastorado e assumir a liderança, né, da igreja de Genebra, Calvino ele aceita mediante a exigência de que o programa de reforma dele fosse aceito. Ele só voltaria se o programa de reforma dele fosse aceito, né? E aí, isso aí envolveria um pacote. Primeiro documento seria as ordenanças eclesiásticas, agora numa edição ampliada, revisada, que inclusive ele apresenta o documento, mas o documento ele já não é aceito e aprovado de imediato. É formada uma equipe, né, de membros do pequeno conselho, de juristas, de pastores, e essa equipe, junto com Calvino, faz uma revisão desse documento e ele então é aprovado em novembro de 1541, tá? Então, esse documento é o documento que torna-se, então, oficialmente o programa de reforma de Calvino. Bom, que era os artigos acerca da organização da Igreja do Culto de Genebra de 1537. Então, você observa, esse pequeno documento, que tem 5 páginas, 7 páginas, ele agora vira um documento muito mais trabalhado, definido, apresentando os ofícios da Igreja, apresentando as instituições da Igreja, os limites, a questão de disciplina de pastores. Então, você vê um Calvino que volta de Estrasburgo muito mais maduro, que tinha uma memória de Genebra de 36 a 38, de coisas que precisavam ser feitas, de reformas que precisavam ser feitas, de correções da equipe de pastores, né? do modus operandi, de disciplina, precisava corrigir tudo isso. Calvino agora, ele volta com um documento trabalhado, que é trabalhado um pouco mais. Aí, detalhe, ele apresenta também, além desse documento, que é as ordenanças eclesiásticas de 1541, ele apresenta não essas institutas mais, mas aí vem esse menino aqui, ó, né? Essa daqui, para quem não sabe, gente, isso aqui são as institutas traduzidas da edição francesa, foi a tradução que o próprio Calvino providenciou, fez, que ele escrevia em latim, que era a língua acadêmica. Então, ele mesmo traduziu para o francês. Essa edição de 1541. Essa é a edição de 1541, quando ele retorna de Estrasburgo, e ele agora chega em Genebra e diz, olha, esse daqui vai ser o manual, o compêndio de teologia na formação dos pastores, na formação da liderança da igreja, para quem quiser estudar teologia. Então, essa é a importância dessas institutas, né? A editora Cultura Cristã publicou essa chamada edição especial com notas para estudo e pesquisa, né? Que foi uma tradução feita pelo reverendo Odair Olivetti, com notas do reverendo Dr. Hermes de Maia Pereira da Costa, né? Então, é uma edição riquíssima. Se você
você não tem, eu recomendo, corra atrás e compre, porque é possível que ela esgote. E espero que a cultura cristã não jogue no livro do esquecimento essa obra, né? Porque, infelizmente, o pessoal não entendeu o que ela é, a importância histórica. A proposta, né? Não entendeu nem a proposta dela, Não, né, Toca? Muita gente não entendeu a o pessoal não proposta entendeu. Aí o dela. pessoal fala assim, para que publicou essa edição aqui, se tem essa daqui que é completa, né? Gente, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, você tem as institutos. Nós estamos vivendo um momento, e graças a Deus, há um despertamento, né? Avivamento calviniano, né? Sim, Em que as sim. pessoas O verdadeiro avivamento calvinista aí. Oi? O verdadeiro avivamento calvinista. Então, assim, nós Não estou alfinetando temos ninguém. a graça, a bondade de Deus de ter, para quem quer estudar Calvino, há de fontes. Você tem Sim. agora as institutas dele de 36, as institutas de 41 e as institutas na edição final de 59. Então, nós temos em português agora as institutas nos seus 3 principais momentos: o início, o segundo início e a edição final. O que eu estou oferecendo nesse livro é o desenvolvimento legal, pastoral, acompanhado pelas institutas. Então, você tem as ordenanças eclesiásticas 37, de 41 e de 61, e alguns documentos desse interregno. Tá? Então, é isso que a gente precisa. A boa notícia agora é que o próximo livro, ele será os catecismos e as confissões que vieram sendo desenvolvidas. 36, 37, 38, 42. Depois você tem vários outros documentos menores, a Confissão de Rochelle e a Confissão francesa, também preparadas majoritariamente por Calvino. O mentor delas foi Calvino, embora ele teve auxílio, mas ele foi o mentor desses documentos, né? Sim. Sim. Toca, algumas pessoas perguntam qual a melhor tradução das institutas. Vai depender de qual edição você esteja falando. Bom, né? Então, por exemplo, tem a edição de 36, 41 e a 59. Vou pressupor que é a clássica. Na clássica, você tem várias traduções. Eu, pastor João Ricardo, eu prefiro a versão da Felire. Pastor João Ricardo. Aquela versão em espanhol. espanhol. Eu tô com a minha aqui, inclusive eu nem trouxe para cá para não fazer propaganda da Felire, né? Eu prefiro aquela tradução. Mas você tem que saber espanhol. Eu prefiro aquela tradução. Agora, diante disso aí, Toca, dessa pesquisa que você fez, desses documentos, quando você decidiu traduzir esses documentos, a trazer para a nossa língua, uma coisa interessante, viu, gente? A obra de Toca tem muito documento, há de fontes do francês para o português. E de vez em quando isso me faz lembrar algumas horas no latim. Eu lembro que uma certa feita, eu fui comprar aquela obra do André Bielê, aquela obra lá, o Pensamento Econômico e Social de Calvino. Aí solicitei no sebo, né? Não tinha na editora na época. E aí o sebo, em vez de mandar a versão em português, me mandou a versão francesa da obra. Eu tive que mergulhar na edição francesa. Mas assim, qual o efeito, quando você traz, que efeito você acha que esses documentos teve, tanto para o contexto em que Calvino escreve e para a nossa igreja hoje? Tá, deixa eu só responder a pergunta anterior. Você perguntou qual que é a melhor tradução, né? O pessoal, mesmo fala assim, qual que é a melhor tradução? Eu falei assim, gente, aqui, para eu falar a melhor tradução, eu teria que pegar, por exemplo, eu teria que falar assim, qual a melhor tradução da edição de 36 se eu tivesse uma outra editora traduzindo e publicando essa edição de 36. Então, o que eu posso falar é o seguinte, da edição de 1559, né? 1559, nós temos 2 traduções em português. Você tem aquela edição da Nesp, como é? Unesp.
né? Isso. E você tem Isso. essa tradução aqui do Valdir Carvalho Luz, que já está na terceira revisão, né? Já está na terceira revisão, gente. Então, se você tem lembrança daquela tradução que foi publicada em Da primeira lá, né? 1987, que a gente não consegue ler porque, assim, a gente fala português limitado, né? E que até o pessoal lá das cadeiras, né? Da Sociedade de Letras do Brasil, acho que nem Machado de Assis conseguia ler a primeira edição. Aquela obra. Então, erudita que era a tradução. Como é que é? Você falou... De tão erudita que era a tradução. De tão erudita que era a tradução. Não, você tá doido. Por exemplo, na minha época de seminário, eu fui para o seminário em 95, né? E o reverendo Hermes, na época, ele passava um programa de leitura das institutas. Tanto é que se você fizesse todas as teologias sistemáticas com ele, você, no final do oitavo semestre, oitavo período de teologia sistemática, você teria lido todas as institutas, né? Então, era um programa muito legal. Na época, isso em 95, já estavam os 4 volumes em português, publicado pela Casa Editora Presbiteriana. Eu preferi ler, como muitos dos meus colegas, em espanhol. Né? Eu preferi ler em espanhol. Era mais fácil ler em espanhol, entender, do que ler a tradução do Valdir Carvalho Luz de 1987 a 1989. Né? Foi a edição lá, 4 volumes. Depois disso, ela passou para outra revisão e agora ela está na terceira revisão, que ficou fantástica. Respondendo a pergunta, qual a tradução das institutas de 1559? E aí você tem só 2 traduções em português. Você tem a edição do Valdir, a tradução do Valdir e a tradução da Unesp. A precisão, não só linguística, mas a precisão de terminologia técnico-teológica é incomparavelmente superior Valdir Carvalho Luz, tá? Incomparavelmente superior, tá, gente? Não estou querendo queimar, prejudicar quem está vendendo aí a Unesp, não, tá, gente? Foi, é uma linguagem mais acessível e tal, mas em alguns momentos, o que acontece? A Unesp, ela vai ter, os tradutores, eles vão deixar a desejar em alguns termos técnicos teológicos de Calvino, né? Valdir Carvalho Luz, ele não somente conhecia latim, que os caras da Unesp são excelentes, são doutores, são especialistas são latinistas de alto nível, mas não basta conhecer a língua, você precisa conhecer o pensamento do autor, né? Você precisa estar familiarizado com o autor, né? Para você traduzi-lo e assim por diante. Então, nesse sentido, nesse quesito técnico, o Valdir Carvalho Luz, a tradução dele, das institutas, são clássicas de 1559, ela é infinitamente superior. Aí se alguém fala assim, então ela é melhor do que essa daqui. Não, gente, aí eu não posso fazer essa comparação. Por que acontece? Uma é a edição final. Calvino morre em 1564. Essa edição foi publicada, a edição final de 1559. Né? Compartilhar aqui uma curiosidade de pesquisa. Há uma edição inacabada dele posterior a 1559. Então, Calvino tinha a expectativa de ampliar as institutas, ela, né? de revisar ela e ampliá-la para fazer uma edição posterior à edição de 1559. A edição de 1559 não é a edição final de Calvino. Mas o homem morreu. Ele morreu. Tá aí, gente. Foi uma pena. Tá aí, gente. Mais uma informação para nós aí, ó. As institutas de 1559 não é a final. Ele estava terminando uma, mas Deus acabou levando. Então, assim, e essa edição final não é traduzida. Essas coisas só o Procastito traz para a gente aí. Não é traduzida. Ela está só em latim, né? Sim. Mas... Sim, Toca, mas aí você não me respondeu a pergunta. Qual foi o efeito, mediante a tradução desses documentos, que
essas obras tiveram tanto para a Igreja de Genebra Ok. e que efeito para a Igreja de hoje? Bom, vamos lá. Uma das coisas interessantes, porque assim, esses documentos são documentos de ordem, como eu já falei, são documentos de natureza jurídica, né? Embora quem lê vai falar assim, não, isso aqui é teologia. Ele falando sobre o que é o pastor, sobre o que é o presbítero, a natureza, a função, a prerrogativa, o escopo, né? O limite de ação, a contratação, a deposição, critérios morais, objetivos para a demissão, né? E assim por diante. Então, você tem, quando a questão, isso pensando só no aspecto ofício. Pensando em outros aspectos, como, por exemplo, o culto, né? A ordem do culto. Então, você tem também aspectos das instituições de Genebra. Por exemplo, estou pensando aqui ainda na edição de 1541, quando ele retorna do exílio lá em Estrasburgo, né? Então, você tem lá o funcionamento da congregação. Por exemplo, é interessante uma explicação que eu vou fazer no terceiro volume, Reformando a Igreja de Deus, Reformando o Rebanho de Deus. Tá? O terceiro volume dessa série vai ser o Reformando o Rebanho de Deus. Nesse, eu vou trabalhar a estrutura institucional da Igreja de Genebra e da cidade de Genebra. Como que havia a relação igreja-estado, como que funcionava essas instituições dentro da igreja enquanto instituição. Isso que é muito interessante. Sim. A congregação não era usada esse termo como a gente usa hoje. Uma congregação é uma igreja em implantação de uma igreja estabelecida. Não. A palavra congregação, na verdade, era o que Zwingli, né, lá em Zurique, ele propôs. E que também Martin Bucer também propôs em Estrasburgo. A congregação era um centro de treinamento, era um seminário aberto, era um seminário livre, né? Era um seminário de treinamento prático. Então, era Sim. nessa congregação, nessas reuniões de quinta-feira pela manhã, que às vezes duravam até o dia todo, que Calvino, por exemplo, fez as exposições dos livros dele e que o pessoal anotou e que acabou alguns deles, ou a maioria deles, virando comentários. Tá? Então, foi nessas congregações, nessas reuniões, tá? Foram nessas reuniões de treinamento pastoral. Era aberta, então assim, qualquer pessoa poderia participar? Qualquer pessoa, né? E é interessante que, diferente dos cultos, onde era obrigatório a participação, e se não fosse, podia ser preso, podia pagar multa, tinha várias implicações na ausência não justificada dos cultos. No caso da congregação, era voluntário. Quem era obrigado a ir? Os pastores. Os pastores eram obrigados. Se eles faltassem sem justificativa plausível, eles poderiam, inclusive, ter alguma punição. Sim, pode ser. Oi. Toca, um outro detalhe, na congregação também havia, nesse caso aí, todo mundo podia ter acesso à congregação, mas a obrigação de estar presente sempre era dos pastores que estavam em treinamento. Detalhe, não era um culto. A congregação era uma reunião de pastores, onde todos os pastores da Igreja de Genebra, presbíteros, deveriam participar. Membros participavam. E pessoas comuns. Não era um culto. Mas o principal ato era um sermão. E aí é que eu estou colocando. No caso, Calvino, ele dava uma aula do texto que iria ser o texto do sermão, explicando para eles o sentido exato das palavras, tanto no grego quanto no hebraico. Ele mostrou, porque assim, enquanto estudava-se latim, grego, hebraico, teologia, através, né, dos livros, etc., na congregação, Calvino mostrava como que tudo isso convergia para a prática. Então, sim, havia ali, nessas reuniões de quinta-feira, na cidade de Genebra, eu fico imaginando como é que deveria ser uma aula de Calvino, uma manhã toda.
ele pegando o texto, com o texto grego, quando ele pregava no Novo Testamento, obviamente, o texto latino do lado, porque muitos ali não dominavam o grego como ele, e ele então fazia a exegese, assim, extempore, né? Espontaneamente. Sim. Ele ia comentando o texto, expondo, analisando, tecendo comentários teológicos, exegéticos e aplicando. Exegese, teologia, aplicação pastoral, piedade, santidade, espiritualidade. Então e aí você fala assim, como que os comentários de Calvino surgiram? Muitos deles surgiram porque os ouvintes, as pessoas estavam lá, e depois, inclusive, alguns pagaram copistas, amanuenses, para poder anotar essas explicações, que acabaram se tornando os comentários de Calvino, né? Muitos um detalhe interessante nessa questão é que muitos dos taquigráficos que foram contratados, eles tinham uma habilidade também muito boa em poder escrever exatamente o que Calvino disse em grego e em hebraico, né? Sim. É uma coisa muito, muito interessante, muito interessante. Sim. E aí, assim, a questão das implicações. Então, assim, a estrutura que Calvino criou, né? A estrutura que ele criou, institucionalmente falando, tem amparo legal. Numa aula de escola dominical recentemente, eu falei assim, pregando, né, em Esdras, quando Esdras, no último capítulo, ele perguntou se o povo estava comprometido com aquilo que ele queria realizar, e o povo unanimemente quis que ele fizesse. Aí eu falei assim, olha, eles estavam pedindo um negócio que eu não sabia o que eles iam receber. Sim, O que o pequeno conselho fez foi aprovar um documento que eles não sabiam o que Calvino ia fazer. Aí, obviamente, conforme Calvino, agora amparado legalmente pela ordenança eclesiástica, ia pondo em prática o seu programa de reforma, organizando a congregação, organizando o consistório, organizando a disciplina trimestral, o pequeno conselho travava, colocava dificuldade. E esse embate de resistência por parte do conselho, do pequeno conselho de Genebra, ele vai de 41 até 1550. Até 1550. De 50, as coisas amenizam e elas só vão definitivamente melhorar em 55. Mas aí, esses detalhes eu vou só apresentar por escrito no livro Reformando o Rebanho de Deus, que vai ser o terceiro volume da série. E aí é fantástico, porque a contribuição de Calvino, né, esses documentos, é que eles dão a segurança e o amparo legal para que Calvino e a equipe de pastores, não é só Calvino, e a equipe de pastores pudessem agir na reforma, aplicar. Porque o que acontece? O Calvino poderia só subir no púlpito e pregar. Ele poderia pregar, mas a pregação sem a disciplina, a pregação sem a correção prática, efetiva, a correção, o ensino sem a transformação legal, social, né? Ela não vai ter muito efeito, né? Porque os crentes, eles obedecem com o coração e com o temor do Senhor, a mente de Cristo. Mas observa, Calvino estava trabalhando na reforma de uma cidade, a mudança de uma cultura, a desconstrução de uma tradição. Então, era muita coisa e Calvino precisava do amparo legal. E esses documentos, eles são o amparo legal de Calvino, né? Sim, sim. Muito bom. Uma outra pergunta que vem ao nosso coração quando a gente lê a obra escrita, né, o Pastoreando o Rebanho de Deus. Gente, é uma obra assim que eu recomendo a leitura, é uma obra muito bem escrita do ponto de vista acadêmico. As notas de rodapé são muito bem pontuadas. Mas quais são o proveito desses documentos assim traduzidos hoje para a igreja reformada hoje? Quando eu falo igreja reformada, aqui eu estou falando as igrejas presbiterianas, as igrejas reformadas propriamente ditas, as igrejas batistas,
O A pessoal, o reformada pessoal que libertada, né? Presbiteriana é a conservadora, Libertada da aquele que Holanda, está né? lendo aí. A conservadora. As igrejas que se dizem reformadas, que, assim, inclusive para nós que somos presbiterianos da IPB, viu, Sim. Toca? Muito que está aqui, muitos presbiterianos não conhecem. Teve coisa aqui que eu gosto de ler Calvino há muitos anos, desde que eu me tornei presbiteriano. Eu sou um apaixonado por Calvino, mas teve coisa aqui que eu nem sabia que existia, porque, como você falou, é ad fontes, está lá no texto francês, está lá numa obra específica. Eu, por exemplo, eu tive acesso aos sermões da Natividade de Calvino, Uhum. né? Uma coisa que é desconhecida aqui no nosso país, por exemplo. Assim, qual é o proveito que você espera que esses documentos traduzidos agora tenha na igreja brasileira reformada? Ok, então vamos trazer algumas orientações. Primeiro, uma palavra de advertência. A gente tem que tomar cuidado porque não é simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Nós temos contexto histórico, nós temos momentos históricos diferentes que Calvino viveu e que nós estamos vivendo hoje. Nós temos necessidades similares, né? É interessante, eu lembro quando eu estava... Tem um livro que eu estou trabalhando, ele está em stand-by, chama História Documental da Excomunhão de Lutero, né? Eu estou trabalhando ele com um pastor luterano, pastor... E aí, a proposta é de apresentar a partir dos documentos originais, um contexto histórico e tal. Tá. É interessante que Lutero faz um negócio que Calvino e os demais reformadores pós-Lutero fazem. Ele diz assim, quando ele pede para o príncipe, o que ele queria ter como poder, como instrumento de poder, para poder conseguir realizar a reforma da igreja. Ele diz assim, me Sim, dê o controle jurídico e me dê o controle educacional. Me dê capacidade, me dê autoridade, permissão para poder formular leis e de instruir as crianças e a sociedade. Essa é uma tarefa que a igreja, os crentes, quando eu falo igreja, gente, não estou falando assim, a igreja cristã do Brasil, a igreja cristã reformada, a igreja cristã conservadora, não, estou falando crentes. a igreja cristã, Os a igreja crentes, os cristã, crentes, os com crentes. uma cosmovisão cristã, com solidez teológica, com conhecimento bíblico exegético, possam Sim, academicamente assumir e entrar nessas esferas, na sim. educação e na área jurídica. Nós estamos urgentemente, nós estamos perdendo para o Espaço, né? grancismo, para o esquerdismo, para tudo quanto é ismo ideológico que está destruindo e perseguindo a igreja, né? Bom, então nós precisamos, cristãos, procurar atuar na área da educação e na área do direito. Urgente. E apresentar uma proposta cristã, uma cosmovisão cristã, né, nessa área. Isso foi o que Calvino fez. Ele trabalhou, no primeiro momento, urgentemente apresentou uma proposta como jurista. E aí veio os documentos. Já a partir de 1541, ele já começou a congregação, formação teológica, que no primeiro momento a preocupação era formar bons pastores. Pastores. E essa era Sim. a urgência gritante de Genebra. Mas ele não descuidou da educação, porque já, interessante, em 1538, antes de ser expulso de Genebra, ele, junto com 2 educadores, escreveu um estatuto para a educação cristã. A boa notícia é que esse documento está quase traduzido já, está finalizado. Ele vai entrar no volume 3, no terceiro volume da sequência aí, da série Teologia Pastoral de Calvino, reformando o rebanho de Deus. Então, no Reformando, eu vou apresentar como Calvino reformou institucionalmente a sociedade e a igreja. E um dos aspectos de reforma de Calvino foi a educação. E eu vou mostrar documentalmente como que Calvino trabalhou. Então, documento inédito, que não tem traduzido nem em inglês. Então, não adianta, sei lá, ou no Google, procurar no inglês que alguém traduziu. Não tem ainda.
Então, nós vamos disponibilizar esse material para a educação. Calvino, educação, né? Então, nós precisamos pensar. Sim. Então, Calvino, ele trabalha como jurista, como educador, como reformador social. Algumas leis, inclusive, interessantes, sobre a pobreza. A preocupação de Calvino com a pobreza. Os pobres, os mendigos, né? E ele faz a distinção entre aquele que era mendigo por causa da vara da providência, né? Enfermidades, por causa de algum golpe, por causa de alguma situação de pobreza, de infeliz pobreza, né? A vara de Deus sobre o camarada. E ele faz a distinção de um outro tipo de pobreza, que era a mendicância, que era considerado por ele um mal social, né? E aí, inclusive, no livro eu mostro lá algumas questões. Então, ele por exemplo, quando a partir de 1550 os refugiados franceses vão para Genebra, ele cria um fundo de empréstimo, não era Bolsa Família, não, era de empréstimo para os franceses, que era chamado de Bolsa Francesa, para que eles não fossem acometidos pela miséria, pela pobreza e não viessem a mendigar. Então, Calvino, ele tinha uma visão social muito rica. O livro do André Biller era fantástico nesse aspecto. Toca. Os diáconos, eles passam a ter função social, que até então não existia. Isso é interessante. Desculpa, a expressão função social talvez soe para alguém esquerdista, mas não tem nenhuma conotação esquerdista aqui, tá? Só para deixar bem claro. Toca, é bom lembrar também que o Biller, ele faz menção exatamente a esses fatos. Uhum. Naquela obra lá dele, o Pensamento Econômico e Social de Calvino, uma obra grande. E tem no rascunho, o Humanismo Social de Calvino. Isso, nesse livro, Humanismo Social de Calvino, ele vai tocar na função do salário, na função social do trabalho, tudo dentro da perspectiva de como Calvino encarava essas coisas. Né? Quem nunca leu, deveria dar uma visitada nesse conteúdo, né? Sim, sim, sim. Então assim, a importância, o que a gente pode aprender hoje? Então, assim, em primeiro lugar, a preocupação de Calvino em áreas importantes, urgentes e eixos para reformar a sociedade, onde cristãos podem ser sal e luz na sociedade, né? Então a gente tem que parar de fazer aquelas dicotomias esquizofrênicas, né? Não, isso aqui igreja não entra, isso aqui crente não mexe, né? E não, tem que parar com isso, gente. Crente atua em qualquer área. Ah, mas essa área não tem quem não se corrompe. Ué, mas aí Deus deixou de ser Deus. Então, Deus não pode. Deus colocou Daniel, Deus colocou Esdras, Deus colocou Neemias, né? Em lugares importantes. Como educadores, como gestores, como conselheiros, como pessoas de importância. Agora, crentes têm que ter boa formação, gente. Vamos estudar, vamos acumular titulação, vamos produzir experiência, vamos conhecer, né? E ter uma mente, uma cosmovisão cristã. Senão, não tem como. Qual é a questão? Outro aspecto prático a gente pode aprender. Aí agora deixa eu falar aos pastores que estão nos ouvindo aqui. Isso aqui é algo que marcou profundamente a minha consciência pastoral. Às vezes a gente chega numa igreja, né, com a mentalidade reformada, confessional, e a gente tem várias igrejas locais da IPB que infelizmente não conhecem a sua confessionalidade. É uma triste isso. Não conhece porque não foi ensinada ou foi mal ensinada, né? Então esse é um problema. E aí, alguns de nós, pastores, especialmente os mais jovens, né? Eu não estou tão velho assim, mas posso falar os mais jovens, mas já estou com 47, então já estou com 23 anos de pastorado. Esse ano eu completo 23 anos de pastorado. A gente quer, assim, mudança rápida, resultados rápidos, transformações rápidas. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. De 41 a 64, Calvino pastoreou Genebra 23 anos. Completo. 23 anos. Ele não conseguiu fazer tudo o que ele queria. Ele não conseguiu mudar tudo o que ele queria. E Genebra não
se tornou a Genebra ideal que ele sonhou. Muitas vezes ele recuou, muitas vezes ele abriu mão, não porque concordasse com o pequeno conselho, mas porque ele viu que não era a hora e ele não tinha poder. Calvino nunca foi o ditador de Genebra, como alguns fazem essa caricatura, né, maldita dele. Né? Sim, você ia falar, João, pode falar. Só um exemplo disso que você está falando, Toca. Quem conhece muito bem a história de Calvino, a questão dele, do desejo dele de ter a Eucaristia semanal. Sim, a celebração da ceia todo das domingo, lutas, né? Que ele todo domingo, e uma das lutas que ele teve foi isso. Isso era proposta dele desde os artigos de 1537. Isso, lá atrás, exato, então, exato. Assim, gente, ceia todo domingo. Observe, de 1537 a 1536 a 1538, isso foi plenamente ignorado. Plenamente ignorado. Sim, exato. Ele retorna em 41, ele repete a tese. Isso leva mais uns 10 anos para deixar de ser a ceia celebrada 4 vezes por ano para ser uma vez por mês. Ele conseguiu mensal, exato. E é interessante. O tema da live, meu amigo, é pastoreando o rebanho de Deus, a série da teologia pastoral de Calvino. A gente está apresentando a obra do reverendo Toca Chique aqui na live. Sim, Toca. Então, continua aí essa questão do que ele não conseguiu fazer. Então, e aí algumas coisas ele não conseguiu fazer. Por exemplo, a questão da disciplina eclesiástica, ela só se consolidou como... Porque é o que acontece. A disciplina eclesiástica ela tinha efeito a partir de 1541, por causa da ordenança eclesiástica de 1541, a disciplina eclesiástica ela passa a ter um efeito civil. De código penal civil. Né? Sim, isso. Aí o que acontece? De 1541 até 1550, Calvino não consegue disciplinar casos que envolvessem crimes civis. Então, um caso aqui, ali, outro, tal, etc., mais coisa simples, leve. E, geralmente, a disciplina acontecia no consistório, né? Só para explicar ao pessoal que o consistório ele era formado dos pastores de Genebra, diáconos e 2 ou 4 representantes do pequeno conselho, tá? De 2 a 4 representantes do pequeno conselho. No consistório, Calvino participava e geralmente era ele quem presidia o consistório, tá? Então, o consistório era uma intersecção entre o poder eclesiástico e o poder civil, tá? Então, tem até o gráfico lá. Mas o que acontecia? Quando o consistório, obviamente, por maioria, decidia pela disciplina de alguém, o indivíduo poderia recorrer à primeira instância. A primeira instância era o pequeno tribunal, ou pequeno conselho. Pequeno conselho. O sistema presbiteriano, né? Um sistema presbiteriano. Na verdade, ainda ali não era... Sim, já seria um pré-molde para o sistema presbiteriano, mas embrionário. O pequeno conselho ele não é eclesiástico. O pequeno conselho não faz parte da estrutura eclesiástica. O pequeno conselho era o pequeno conselho do poder civil, do magistrado civil da cidade de Genebra. Então, quando no consistório se decidiu uma disciplina, a denúncia poderia surgir da companhia de pastores ou a disciplina poderia surgir lá da reunião de quinta-feira da congregação. Tá? Porque na reunião de congregação tinha um momento de oração, tinha um momento em que eles aprendiam a cantar os salmos, tinha um momento em que eles ouviam as aulas expositivas de Calvino, ou de teologia, ou de exegese, e tinha um momento em que os pastores desabafavam seus problemas e as dificuldades do pastorado. E parte, às vezes, desses desabafos
resultava em denúncia. Ah, você está tendo problema com tal família por causa de tal pecado? Formula a denúncia e sobe para o consistório. Chegava a denúncia no consistório, decidia-se pela disciplina. Aí o indivíduo ou a família recorria ao pequeno conselho e, por vezes, até 1550, o pequeno conselho anulava a disciplina. Só a partir de Daí é que vai ter que Calvino consegue, o pequeno conselho reconhece o direito eclesiástico de disciplina civil. Daí é que a gente vai ter o desenvolvimento mais à frente da que nós vamos chamar das esferas de soberania, né? Sim. Que vai envolver a igreja, né? A igreja, família, Estado. em questões eclesiásticas. Eclesiásticas, E a nossa Confissão de exato, Fé de exato. Westminster, ela já é amadurecida nesse aspecto do magistrado civil e igreja e Estado, né? Isso, exato. Então, assim, há outros pontos que daria para a gente citar e mencionar aqui como que Calvino poderia participar, né? E aí, voltando àquela questão dos pastores, tá? Falando dos pastores. Então, assim, meu conselho aos irmãos, quer mais jovens ou quer mais maduros, meus irmãos, a nossa tarefa é pastorear o rebanho de Deus. Né? A nossa tarefa é pastorear o rebanho de Deus, é instruir, é ensinar, cuidar, né? Obviamente, nós devemos apontar, de acordo com a Escritura, de acordo com as nossas convicções, com a nossa tradição, com a nossa confessionalidade, coisas que precisam ser corrigidas. A igreja reformada está sendo reformada, né? Mas mudanças, efetivamente, é Deus quem, na sua providência, realiza. Não é na força do nosso braço, não é pela imposição, é Deus quem realiza. Então, a gente tem que ter essa esperança de que é Deus quem ama a sua igreja, mais do que nós. O seu filho deu o seu sangue, enquanto nós estamos dando apenas o nosso suor, né? E ele, por amor, né? Por amor, ele cuida, ele conduz, ele corrige a sua igreja, né? Então, nós somos servos apenas. Então, como servo, nós devemos esperar o Supremo Pastor conduzir o seu rebanho. Então, é assim que a coisa acontece, né? O Observan colocou aí, boa noite, já que o ref da Tocachico falou sobre consultório, somente, por favor, a questão do Serveto foi condenado por heresia. Bom, houve outras condenações por heresia, tá, gente? Não foi só Serveto, não, mas foram casos comparados à época, foram casos muito poucos. Foram poucos os casos, muitas situações diminutas. Tá? Viu, amigo Serlan, deixa eu te dar uma boa notícia aos demais que estão ouvindo e os que verão essa live ainda. A editora Credo Reformado Publicações está preparando, já está em andamento, uma obra em que documentos, né, do processo da condenação de Serveto será apresentado. Tá? Então, documentos espera até lá para encontrar a resposta. Então, eu estou preparando essa obra. Por enquanto, o título provisório é História Documental da Condenação de Serveto, de Miguel Serveto. Sim. Tá? Então, eu estou preparando essa obra. O pessoal de direito aí vai poder ter acesso. Vai amar. Né? Amar, eu espero que seja proveitoso. E nós vamos poder fazer justiça contra essa maldita caricatura difamatória. Maledicência, viu, Toca? Maledicência. Seu assassino de Serveto, né? Então, maledicência. A maledicência. É pura maledicência. É uma maledicência. É falta de compromisso com a verdade. Então, eu estou preparando essa obra. Ela não vai ser pronta para esse ano, talvez o ano que vem ou 2025. Né? 24 ou 25. Então, entre 2024 e 2025 deve ficar pronta a publicação dessa obra. Vão ter documentos traduzidos e artigos. Então, vai ser uma obra tanto quanto completa para esclarecer todo o processo. Cartas, denúncias. Deixa eu dar uma informação aqui. Eu tenho o privilégio de ter as obras completas de Miguel Serveto. Tá? Em espanhol. Eu tenho completo. Então, assim, eu vou nadar nesse negócio. Vou trabalhar. Então, assim, eu quero fazer algo bem feito para que fique, durante algum tempo, servindo a igreja. Tá? Espero que seja útil.
Toca, encerrando a nossa live, eu quero fazer só mais uma pergunta sobre a sua obra. Ok. A sua obra, seu livro, é um livro acessível ao leitor comum, ao membro da nossa igreja? Ou é uma obra para acadêmicos, para pessoas que são envolvidas com a teologia? Você que é professor de teologia, eu sou professor de teologia, nós que trabalhamos na área da produção de material, de conteúdo, bem também trabalhamos pastoreando igrejas. Como você escreveu essa obra? Para quem você escreveu? Ok. Bom, eu confesso que no primeiro momento a minha preocupação era de escrever fornecendo, tornando acessível, né, material para a academia, né? Para que estudantes de teologia, pastores, seminaristas, evangelistas, professores de seminários, de estudo, pudessem ter um material à fontes para estudo da teologia histórica e história da reforma, né? Teologia da reforma e história da reforma. Só que a minha preocupação foi assim, bom, eu preciso tornar isso também conhecido da igreja local, né? Aí a gente vê Calvino, ele escreve para a igreja. Falei, rapaz, se eu fizer uma obra de Calvino apenas para um gueto acadêmico, eu vou trair Calvino. Para o clero, né? Eu vou trair Calvino, né? Eu vou trair Calvino. Aí pronto. A mesma coisa, eu assim, ó, vou fazer um negócio que Calvino não fez, né? Então, isso é muito ruim. E aí veio a minha preocupação. Por isso que eu fiz alguns textos, alguns documentos, a parte cronológica inicial, né? Explicações tanto quanto possível, claras. E algumas pessoas que vêm e falam assim, eu nunca li nada de Calvino, o que você acha de eu comprar e ler seu livro? Eu falo assim, então faz o seguinte, e aí eu estou fazendo propaganda de graça para a editora Monergismo. Se quiser me mandar um exemplar de presente, eu tenho aqui comigo, mas se quiser mandar, eu aceito de presente. Eu falo assim, vá na editora Monergismo, tem lá, Calvino era assim, tem uma edição Sim, muito bem feita, fizeram uma revisão ortográfica fantástica, né? A sim, tradução, o essa livro ficou obra é muito agradável de excelente. ler. Então, assim, leia primeiro esse livro. Para quem nunca leu nada de Calvino, leia primeiro esse livro. Calvino era assim, tá? Depois de você ler esse livro, aí sim, você vai ler com muito mais proveito o meu livro. Mas pastor, eu não li, eu conheço um pouco de Calvino, porque eu li aqui, acolá, mais ou menos. Eu posso ler direto seu livro? Pode, você pode ler direto meu livro, sem nenhum problema. Mas eu creio ainda assim que você teria um proveito maior se você lesse primeiro, até lá, né? Calvino era assim, para depois ler o meu livro. Acho que o proveito seria maior. Mas não significa que você não é capaz de ler o meu livro e não entender. É capaz, sim, eu creio que você é plenamente capaz de ler o meu livro e ter bom proveito dele. Muito bem. Mas eu quero agradecer, eu Gente, quero aproveitar, inclusive, agradecer, porque assim, alguns professores de seminário já compraram o livro comigo, inclusive 10, 20 volumes, né? E para a biblioteca do seminário, para repasse de venda, revenda, né? Ou compra conjunta com alunos. Sim. E eu quero aproveitar aqui, se assim, algum pastor quiser, junto com o seu presbitério, conselho, ou professor de seminário, quer estudar com seus alunos, pastor Everton, dá para dar um desconto, vender um pacote aí, né? Facilitar o valor. A gente conversa, gente, tá? A minha intenção não... Eu não vou ficar rico. Né? Então, a minha intenção, de fato, é de tornar acessível esse material. Às vezes eu falo, pessoal, assim, eu sou como um daqueles 3 leprosos, né, lá de Jerusalém, que quando eles falam assim, bom, se a gente entrar, eles não vão deixar a gente entrar. Ficar aqui na porta, nós vamos morrer de fome. Se a gente for lá para o acampamento dos sírios, eles vão nos matar. Então é melhor isso lá, já mata a gente logo de uma vez, né? Nós somos leprosos, então morrer de fome, vamos lá, mano. E aí, quando eles chegam lá, Deus tinha feito um milagre, né? Um barulho de um exército. Os sírios saíram fugindo, deixaram armamento, acampamento, comida, deixaram tudo para trás. E aí eles viraram aquela loucura de comer. E um dos leprosos falou assim, os nossos irmãos estão lá na cidade de Jerusalém morrendo de fome. A gente podia ir lá e avisar para eles que aqui tem muita comida. Às vezes eu me vejo como um daqueles 3 leprosos, sabe? Eu falo assim, gente, Deus tem me dado acesso
e oportunidade de conversar com especialistas da área, ter acesso a material riquíssimo e de Calvino, da Assembleia de Westminster também. E eu me vejo como leproso que preciso dizer aos meus irmãos, aqui tem muita comida, né? Então, eu sou só um Muito leproso nesse sentido, né? Muito bem. Rui, o livro que o pastor Toca indicou é o livro Calvino era assim, editado agora pela Monergismo, tá? Isso. Deixa eu falar, irmãos, o pastor Toca Chique, ele não fez o livro sozinho, embora esteja o nome dele aqui, mas o pastor Toca Chique, pela prudência e sabedoria, ele consultou colegas, amigos do ministério, sobre até a cor da capa. Eu lembro muito bem disso lá no grupo da gente, Toca. A gente comentou. Toda a estrutura do livro ele pensou para ajudar a igreja e pensou como um pastor para pastores ajudar a igreja. Então, Deus abençoe o pastor Toca Chique nesse sentido. E quero dizer também que o pastor Toca Chique era a primeira igreja de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Né? Qualquer dia a gente faz uma visita. Nordeste de Minas. Quem estiver na região ali pode ir para a igreja do Toca Chique. Eu estou no sul, eu estou no interior da Bahia, numa cidade chamada Riachão do Jacuípe, cidade pequenininha, 33 mil habitantes. Se ele também quiser fazer visita, fique à vontade. Tem uma igreja presbiteriana reformada aqui. Quero agradecer ao Toca por estar conosco aqui. Eu que agradeço também, agradecer pela oportunidade. O cuidado com a gente. Obrigado aí pelo material. O material é muito bom, o livro é excelente. E, meus amigos, essa live vai ficar gravada. Se você quiser revisar algum conteúdo que não ficou esclarecido e você quiser voltar, você pode voltar lá sem nenhum problema. Para a glória de Deus. O pessoal está compartilhando aí nos comentários o link da editora Monergismo, tá, gente? Isso. Você vai lá, acessa e adquire o livro. É um livro muito bom, um livro excelente. Eu tenho edição pela Puritanos. Eu tenho edição dele da Puritanos. Né? Ok? Vamos orar mais uma vez. Agora eu toco para orar e agradecer a Deus por esse momento que nós tivemos aqui nesse bate-papo. Ok. Obrigado pelo pessoal que pacientemente nos acompanhou aí, né? E participou da live. Participou, inclusive, fazendo comentários aí. Obrigado, gente. Tem ovelhas minhas aqui também, viu, Toca? Tem algumas ovelhas minhas aqui. Eles foram, aqui alguns amigos também. Se o pastor falar alguma coisa fora da linha, a gente denuncia no conselho. É desse jeito. Tá joia, camarada. Mais uma vez, muito obrigado, viu, João? Deus abençoe e obrigado. Prazer enorme. Prazer enorme. Nessa distância virtual, mas a gente podendo servir um ao outro. Tá? Valeu mais uma vez. Amém, amém. Vamos orar. Vamos orar. Deus amado, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos hoje, acesso à tecnologia, à mediação e à facilidade, tanto conhecimento. Pedimos ao Deus amado que o Senhor possa nos dar não somente a tua graça para reconhecer o teu cuidado, mas também um coração satisfeito, contente em ti. Abençoa, Deus, a vida do pastor João Ricardo, abençoando sua família. Eu louvo pela sua esposa, que hoje completa mais um ano de vida. Eu peço que o Senhor abençoe a sua família, seu ministério, a saúde dos seus, para que, ó Deus, em tudo ele possa sempre ter o amparo, o cuidado e a bênção do Senhor. Abençoe para que a sua igreja continue crescendo, primeiramente na fidelidade, no temor, no amor, na sede, no desejo de crescer na palavra, mas que ela continue crescendo também na conversão dos teus eleitos, também crescendo, ó Deus, naqueles que são crentes em Jesus e que desejam congregar numa igreja fiel, sob um pastorado fiel, e que o Senhor Deus conceda graça ao teu servo para isso. Abençoa-nos, ó Deus, nesse final de noite, e que em tudo possamos sempre nos alegrar no Senhor, porque a tua alegria é a nossa força. Conceda-nos a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia, e que o nosso coração sempre te ame, acima de todas as coisas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Gente, um abraço. Pastor Toca, um abraço. Abençoe. Até mais. Deus abençoe a todos também. Até mais e obrigado.